Bom, eu vou iniciar a gravação junto com o Excel do computador e o do celular também. E a gente vai trabalhar em cima daquela primeira tabelinha que eu passei na primeira aula, que seria a tabelinha de notas, as matérias, esse tipo de coisa. Só que dessa vez eu vou implementar algumas ferramentas um pouquinho diferenciadas ali, tá? Para a gente estar fazendo uma fórmula também um pouquinho mais complicada, certo? Eu vou colocar aqui matérias. E eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Como eu vou aplicar 3 avaliações por trimestre, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as 3 células. Vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco maior para vocês entenderem mais fácil. Selecionando as 3 matérias, eu tenho aqui, ó, mesclar e centralizar. Mesclei as células. Aqui embaixo eu tenho 3 novamente. Isso é importante para quê? Português. Lá em cima eu vou colocar primeiro trimestre. Vou colocar média. Seria a média do trimestre. Depois aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar os 3. Vou mesclar de novo, porque aqui viria o que? O segundo trimestre. Aqui viria a média do segundo trimestre. E eu vou fazer o mesmo aqui. Deixa eu chamar o Victor, vamos ver se ele vai atender. Ele ainda está indisponível. Requerer o divórcio ao estado da Califórnia alegando diferenças irreconciliáveis. Está correto, Nick? E Michael O'Donnell está presente? Pela ausência dele, concluo que concorda com o pedido de... Vou voltar aqui então, gente. Mesclar as células, certo? Terceiro trimestre. Aqui viria a média do terceiro trimestre. E aqui a média final. Certo? Deixa eu ajustar aqui certinho. Algumas matérias aqui. Vou dar algumas notas. Quando vocês forem dar as notas, gente, eu tô dando notas inteiras aqui para ser mais rápido para mim, tá? Mas quando vocês forem dar notas, caso vocês queiram dar notas quebradas, tipo um 5,5, alguma coisa assim, nunca utilizem o ponto, sempre o vírgula. Porque o ponto ele vai mostrar a casa do milhar e a vírgula, números quebrados. Lembrando que eu sempre devo observar a estética da minha tabela, né, que seria o quê, ó? Vou selecionar tudo aqui, ó. Vou dar as linhas para ela, né? As bordas da minha tabela. Eu posso colocar também as notas
todas centralizadas nas células, para ficar no meio bem bonitinho. Aqui em cima, de título, eu posso fazer a mesma coisa, centralizar, para ele deixar tudo centralizadinho. A pintura, sempre o informativo da tabela, sempre procurem uma cor mais escura do que as cores das linhas. Lembrando que nas primeiras aulas eu comentei sobre algumas teclas de atalho, segurando o Ctrl eu consigo selecionar uma linha sim, uma linha não, para mim estar pintando elas, intercalando as linhas, certo? Também posso arrumar as colunas. Posso selecionar mais de uma. Também escolher um tamanho para as 3 juntas, né? Ó. Aqui é a referência dos pixels, ó. Por exemplo, vou colocar 31 pixels nas 3 colunas, como referência de medida. Eu seleciono as 3 colunas, coloco, ó, referência de 31 pixels, né? Que eu usei na outra. Todos eles vão ficar iguais, ó, do mesmo tamanho. Isso é uma coisa que eu posso trabalhar no computador esteticamente, tá? Quanto mais estética, melhor eu consigo desempenhar o meu trabalho em cima de tabelas. Média, ó, vou igualar com o tamanho da palavra que está ali. Média final, a mesma coisa. Olha como ficou o boletim aqui. Bem arrumadinho, né? Vamos lá, média. Como é que eu vou tirar a média dos trimestres, né? Lembram da fórmula que eu passei para vocês na aula passada? Que era o quê? Na primeira aula, na verdade, né? Igual média, abro parênteses e seleciono os 3 valores aqui, ó. Certo? B2 até D2, que seria a referência. Coluna B da linha 2. 2 pontos significam até a coluna D da linha 2. Eu dando Enter, ó, ou um OK, ele já vai me dar a média. Lembrando que esse número aqui fica até um pouco estranho, 0,667, né? Eu posso diminuir aqui, ó, as casas decimais no grupo número, diminuindo as casas decimais e efetuando a média ali. Posso também fazer daquela outra maneira, que seria igual, respeitando a regra matemática. O que vem no parênteses, ele faria antes, o que vem depois, quando fecha o parênteses, ele faria somatória antes do dividido por 3. E também faria a média desta fórmula aqui, utilizando esta fórmula. Só que ela já se torna um pouco mais complicada. Mas lembrando que o Excel ele sempre vai respeitar a ordem da matemática. Multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração depois. Então, para mim fazer a soma antes da divisão, eu coloco entre o parênteses, para que o que está dentro do parênteses ele faça primeiro. E eu tenho também aquele botãozinho lá em cima no Excel, que seria a maneira mais fácil de estar fazendo isso. No botão de autossoma, ele tem uma flechinha. Clicando ali, ele vai aparecer mais algumas fórmulas. Fórmula da média. E eu seleciono onde que ele quer, onde ele deve fazer a média. No caso, nos 3 valores ali. Feito isso, faço de novo se eu quiser, né? Dessa maneira. E no computador eu também tenho a possibilidade de utilizar a alça de preenchimento, que é esse quadradinho bem pequenininho no canto inferior da célula selecionada. Se eu clicar lá e puxar, ele vem a mesma célula. Eu posso estar utilizando isso. Não recomendo fazer isso agora. Isso para vocês deixarem mais para o final, quando vocês tiverem uma prática boa nessas fórmulas, tá, gente? Porque o que é importante aqui realmente são as fórmulas. Vocês desempenharem uma boa matemática aqui também, entendimento da matemática para estar realizando as fórmulas e as coisas mais importantes. Porque a estética,
A estética, gente, é só vocês olharem uma tabela padrão, uma tabela profissional. Estética todos podem saber fazer. Agora as fórmulas é o que é importante, tá, gente? Então aqui, ó, como ele tem o fundo intercalando cor nas linhas, se eu não quiser isso, né, eu posso vir aqui, ó, preencher sem formatação. Ele vai deixar branco ali, ó. É as opções do balãozinho, né? Aqui, como eu tenho certeza que tá certo, eu vou ignorar. Então, eu vou fazer do jeito rápido aqui para mim. Seria o botãozinho lá em cima, clico na média, olha, pegou a média inteira, da linha inteira, não é isso que eu quero. Só do segundo trimestre agora. Dou um OK. Vou puxar aqui na alça de preenchimento. Vou preencher essa informação aí, ó, para ele dar a cor das linhas. Que se eu deixar a formatação ali, ó, o que vai acontecer, eu vou fazer no último aqui, para vocês darem uma olhada. Vou puxar na alça de preenchimento. Ficou tudo branco, certo? Mas ele tem intercalação nas linhas com cores, né? Então, sem formatação. Ele vai deixar do jeito que eu padronizei a tabela. A mesma coisa, eu vou selecionar as células aqui das colunas das notas para diminuir as vírgulas. Aqui no grupo número. Média final, que seria a média final? Igual média, também média, tá, gente? Clico na primeira, com o computador, né? Posso segurar o Ctrl, clicar nas demais. Ele já vai me informar as referências E2, ó, E2, L2, vermelho, aqui ó, vermelho, L2. Não, não é L, é I, né? H, I, I2, I2, M2, M2 informando em roxo. Tirou a média final. Posso também fazer daquela maneira, respeitando a cronológica da matemática. Cronologia da matemática aqui, dividido por 3. Também vai tirar a média final. Vamos tirar aqui número depois da vírgula, certo? E eu tenho a maneira mais simples de todas. Média. Ó, aqui ele apareceu lá. Clico no primeiro valor, segurando o Ctrl. Ó, aqui eu não consigo clicar no próximo, porque a fórmula invadiu. É exatamente por isso que eu tenho que saber que célula que está ali, ó. Tá na M da linha 4. Coluna M da linha 4. Eu boto ponto e vírgula manualmente e escrevo M da linha 4. Olha lá, ele já marcou ali para mim, ó. Pode ver, ó, não cliquei, mas aqui já selecionou lá atrás. Certo. Ele me informou que pode estar errado esta célula aqui com esta fórmula. Vou copiar de cima. Tá 5,4. Observem ali, vou copiar de cima. 5,4. Tá correto, certo? Só porque eu tinha feito a fórmula de uma forma diferente, que era somando os valores e dividindo por 3. Deixa eu pintar aqui novamente de novo, porque ele retira a formatação, ele pinta igual está de cima. Vou botar aqui na próxima também, do jeito fácil. Vamos lá, média, clico em um, no outro, ponto e vírgula. M, que linha que é essa? A próxima, no caso, seria a linha 5. Escrevi lá. Para não acontecer isso de eu ter que preencher, posso puxar na alça de preenchimento, para ele vir completando automaticamente. Não esqueçam, preenchimento sem formatação, caso ele pinte igual, fique estranho. Olha lá. Ah, deu um número com vírgula quebrado, posso ir lá em cima, retirar as vírgulas, certo? Esse do computador. Compliquei um pouquinho, tá? Depois ainda vou voltar aqui, porque ainda faltou uma característica aqui, que ainda eu vou mostrar essa característica que faltou,
E aí eu vou aplicar como um exercício aí para vocês estarem fazendo. No Excel do celular, vou fazer a mesma tabela, tá, gente? Igual eu fiz no computador, eu vou fazer no celular também. De que forma? Matérias. Vamos mesclar as três, né? Que nem eu fiz lá no... Seleciono as três. Venho aqui na setinha para exibir mais ferramentas. E procuro ali, ó, mesclar e centralizar, que seria esse botão que tem lá no computador. Tá ali também. Cliquei lá. Agora eu vou lá, ó. E vou fazer isso tudo com as demais. A mesma coisa que eu fiz lá. Já vou mesclar e centralizar as próximas três. Pulando uma. Porque aqui veio média. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui para ficar maior. Pelo contrário, preciso abrir meu coração. Posso confiar em você? Sexta-feira eu tô de bem. Não, eu ainda nem esqueça. Vou ajustar aqui o tamanho da coluna já, né? Com a flechinha aqui embaixo. Posso também ajustar o tamanho das minhas colunas para receber notas, igual eu fiz no computador, só que aqui eu vou ter que fazer de um em um. Acredito que seja bem complicado de vocês fazerem, porque vocês vão estar utilizando o touch. Aqui eu ainda estou com o mouse. Na coluna aqui, ó, tem uma flechinha branca ali. Clicando lá, ó, dá para vocês diminuírem o tamanho de cada uma delas. Mas acredito ser bem complicado de fazer com o touchscreen do celular, tá? Porque no mouse aqui já é meio ruim de pegar no lugar certo. No touchscreen eu acho que é bem mais difícil ainda. Ó, fiz a mesma coisa ali. Vou dar algumas notas aqui também. Lembrando que as notas que eu coloquei aqui é só referência, vocês não precisam copiar estas notas exatamente os números que eu coloquei aqui. Vocês podem dar as notas que vocês quiserem, tá, gente? Ó, o que tá faltando aqui? Tá faltando as linhas de borda, né? Seleciona a tabela inteira. Aqui na setinha de mais ferramentas, andando para cima aqui eu tenho bordas, ó. Todas as bordas, mesma ferramenta do computador. E lembrando de intercalar as cores. Seleciono, certo? Aqui eu vou ter o baldinho de preenchimento. Vou colocar uma cor mais escura. E nas demais linhas eu vou colocar uma cor mais clara. Pronto, deixei ela padronizada.
posso fazer também, olha lá, ó, ele está bem no centro, né? Das células, as notas, os números. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Seleciono todos os números aqui. Tem a organização do texto, ó. Aqui tem a organização do texto nessas linhas aqui. Clico na centralizada. Olha lá. Centralizar também o nome de média aqui, que nem eu fiz com o outro. Olha lá. No celular, no computador. A mesma coisa, certo? Vou fazer aqui também, então, a fórmula agora, né? Fazer a fórmula desta tabelinha aqui. Como? Lá no FX, clicando lá, ele vai aparecer igual no computador apareceu com o botão de autossoma, aquele botão que eu estava mostrando. Aqui a mesma coisa. Inclusive, vamos ver várias outras dessas fórmulas que tem aqui também, que não são as tão comuns de serem usadas. Fórmula de média. Ó, no 1, no 2, 3 pontinhos. Aqui no celular eu vou ter que sempre... Olha, tá uma referência no 1, né? Tá mais escuro. Clico lá, olha lá, já ficou azul. Clico no 2, segundo, 3 pontinhos, terceiro. Me deu as referências. Tirei a média. Não consigo ter alça de preenchimento aqui. Uma das ferramentas que acaba me faltando ali. Tenho que fazer uma a uma na mão. Clico lá, clico no outro, clico lá no 3 pontinhos, sempre dando a referência, né? Ó, por exemplo, errei. Pô, se eu errar, só clicar de novo ali quando ele está na referência. Mas eu não consigo. Eu errei o que está em azul. Como é que eu faço? Clico na referência do azul, por exemplo, ó. Quando eu clico na referência, eu posso mudar aquela opção que eu estou selecionado na fórmula lá em cima. Feito isso, eu vou conseguindo... Pô, mas entrou numa dízima aqui também, né? Olha só. Aqui embaixo, ó, lembrando que eu tenho que estar com a célula selecionada. Aqui embaixo eu consigo tirar os valores da vírgula. Deixar só o que eu quero. Se der um número com vírgula, vamos deixar só um número depois da vírgula. Vou vir aqui em média. Vou tirar todos eles de uma vez só, as vírgulas. Então, eu agradeço muito. Eu gosto de ver a igreja. Depois a senhora me ajuda a fazer todas as fórmulas desta maneira. Eu acredito ainda estar bem simples, tá, gente? Eu ainda vou ter que complicar ainda mais um boletim escolar, porque tem... Depois de um trimestre, daria para arredondar a nota de algum aluno, conselho de classe, esse tipo de coisa. Então, claro, eu não sei do professor da matemática, eu não sei do professor de português, não sei do professor de história, mas eu sei do boletim que eu tenho que fazer na tabela, porque digamos que eu seja o cara que prepara isso no escritório. Então, tem fórmulas de arredondamento também que a gente vai aprender para ele arredondar esses números aqui já automaticamente. Todo esse conteúdo aí para estar aperfeiçoando cada vez mais esse boletim eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, por enquanto, a gente vai vendo uma ferramenta de cada vez, tá, gente? Por exemplo, o que eu passei na primeira aula, que foi de pintar as tabelinhas, padronizar tudo. Eu até passei a fórmula de soma da forma básica de fazer, a fórmula de média também. Eu já estou complicando um pouquinho mais, já está dando um pouquinho mais de trabalho ali para ser feito. E conforme a gente vai avançando nas outras aulas, eu também vou complicar cada aula que for passando, eu vou complicar um pouquinho mais. No final do conteúdo de Excel, vocês vão ver que vocês vão estar conseguindo fazer uma folha de pagamento com uma fórmula de C avançada, onde ele já vai determinar a alíquota do INSS, que seria
9 ou 11%, com os salários que vocês vão pesquisar na internet, saber com quais lugares que ele faz quais alíquotas. Vale transporte, porque o vale transporte ele tem que ser colocado na folha de pagamento, ele tem que ser pode ser descontado até um tanto da porcentagem do funcionário, do salário em cima do funcionário. Então, tudo isso são possibilidades que, na hora de efetuar o cálculo, são mais de uma possibilidade. Então, são contas que ele faria em possibilidades diferentes de cálculo. Fazendo a tabela inteira, você poderia mostrar para uma pessoa que talvez nem saiba fazer a fórmula, mas ela só vai ter o quadradinho onde ela vai digitar, por exemplo, o valor da hora do funcionário, ou quanto que ele ganha por mês. O cálculo todo seria efetuado automaticamente. Tudo porque vocês já tiveram o trabalho de preparar a tabelinha antes disso. Mas por enquanto, antes da gente chegar lá no contrato do funcionário, na folha de pagamento do funcionário, estamos ainda na escola, aqui com o boletinzinho, calculando a média ainda, gente. Então, a gente vai chegar lá, mas vamos começar de baixo primeiro, tá, gente? Então, ó, fórmula de média. Estou repetindo ela várias vezes aqui no celular para vocês verem que também eu estou tendo trabalho para mim terminar ela, porque vou ter que, como é um celular, não é um computador, o computador eu já faço, consigo fazer muito mais rápido. O celular vai dar um pouco mais de trabalho, mas isso não quer dizer que eu não consiga, tá, gente? Pode ser mais difícil, mas eu consigo também, certo? Estou na última coluna, média final, terminando aqui. Fazer os últimos, falta mais. Então, nosso boletim aqui do celular também já está pronto, com a fórmula de média já do jeito que vocês têm que saber fazer ela quando vocês intercalarem colunas, que vocês não podem estar selecionando a mesma, tá, gente? Então, isso daqui é muito importante. Terminei aqui. Vamos lá. Mesma tabelinha que eu fiz no computador, fiz aqui no celular. Vou tirar as vírgulas. Os números que eu não quero depois da vírgula. Para deixar igual mesmo. Sem falar, ó, lá tem vírgula, ali tem número a mais, hein? Não, deixar igual. Logo, logo o celular, não esqueçam que ele vai estar virando um computador, né? Já temos alguns celulares com muitas funções diferenciadas, mas logo ele vai estar virando um real computador de bolso, tá, gente? Sem que vocês precisem, às vezes, estar utilizando um computador real para ir, às vezes, fazer uma apresentação de um trabalho numa planilha ou alguma coisa do tipo. Certo? Tabelinha aqui, tabelinha lá, mesma tabelinha. Vou mandar um print dessa tabelinha aqui no... Mandar um print aqui no Teams para vocês estarem vendo o exercício, tá? Como eu intercalei, vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem, tá? E não esqueça, ao invés de só 5 matérias, que nem eu coloquei ali, coloca 8 matérias, tá, gente? Façam esse exercício com 8 matérias ali, beleza? Vou encerrar a gravação aqui. Beleza.